Bom, boa tarde, pessoal. Agora, então, quem vai apresentar o começo, falando um pouco mais sobre lavras de rocha, entrando mais específica, lavras em geral, mas entrando mais especificamente em lavra de rocha. Então, sou eu e o colega engenheiro de Minas, Pedro. A gente vai fazendo uma divisão aí da apresentação, como as meninas já fizeram pela manhã. Tá? Então, o que a gente vai falar é lavras em geral, focando mais em lavras de rocha, especificamente, trazendo, né, um pouco ali os exemplos que a gente vê nesses COD-RANs, tanto LPI, LO e a renovação de LO também. Então, no caso da LPI, a gente tem o formulário 1137, que é, né, basicamente aquilo que a colega Daiane já comentou pela manhã, onde tu tem um resumão de tudo ali do empreendimento, no começo dele, e depois tem efetivamente o termo de referência, né, e tudo que a gente precisa que seja protocolado, então, dentro desse processo de licenciamento. O foco, então, aqui vai ser o 536 e o 538, né, a lavra com uso imediato na construção civil, com e sem britagem, então, a diferenciação aqui. Bom, a apresentação eu vou focar, nós vamos focar, na verdade, né, Pedro? Em quesitos assim que a gente tem visto que são mais, não diria importantes, mas onde a gente vê que ainda, né, pode ter algum tipo de confusão, né, não se sabe talvez especificamente o que precisa ser apresentado, os documentos onde a gente vê que, né, geralmente a gente ainda ou acaba aceitando, né, se está ali mais ou menos, ou a gente ainda tem que acabar oficiando para um detalhamento maior, tá? Então, quanto à descrição geral, tá? Tem toda ali a parte de localização, que embora eu nem coloquei aqui na apresentação, mas acho importante agora comentar, né? A gente não precisa ter uma descrição, né, de toda a esquina, como é que se chega até o empreendimento, né? Pode ser algo mais direto. Eu acho que alguém até um tempo atrás comentou que já veio até um QR Code, né? Eu esqueci de colocar aqui no exemplo. Veio um QR Code já na descrição da localização, de como efetivamente se chega no local do empreendimento. Então, uma informação que já vem bem mais curta e direta, efetivamente, no que a gente precisa. Tá? Quanto às poligonais, a gente, obviamente, precisa que elas estejam em conformidade com a CONSEMA 347. Uma coisa bem importante aqui, que também a colega Daiane, ou a Mayla, agora não lembro, comentou pela manhã, mas a gente ainda pega muito em alguns processos, às vezes no formulário tais poligonais descritas. Aí tu chega na descrição, tu tem outra poligonal. Aí tu vai para a planta, ainda é outra poligonal. E se tu vai para a shape, ainda, né, consegue ter uma outra poligonal. Tá? Então, ter esse cuidado, né, para o projeto, para o processo como um todo, ter essa informação bem fechada, né, ao longo de todo ele. Tá? Aqui também é importante ter só uma descrição das poligonais. Muitos ainda protocolam toda uma listagem dos vértices ali das poligonais, né? Uma coisa que hoje com as shapes, né, também não é algo mais tão necessário assim, né? Se quiserem colocar, né, não vamos refazer a descrição depois por isso, mas é algo que já não é mais necessário atualmente com os outros documentos que a gente tem. Tá? Se atentar para que a poligonal ambiental ela seja, no máximo, a área do imóvel, que a gente, né, que o empreendedor ele vai ter autorização, de fato, para uso. Né? A área do imóvel ela não vai poder ser menor do que a poligonal ambiental. E a questão também da poligonal útil sem uso. Né? Às vezes, a gente ainda vê algumas poligonais que estão pegando porções de vegetação, embora não vá ter supressão de vegetação, ou, enfim, acaba pegando algum elemento que seja desnecessário, efetivamente, para a poligonal útil. Tá? A gente pede também um histórico de ocupação daquela área, né? Que também pode ser algo bem descritivo e genérico, né? De, efetivamente, o que aconteceu naquela área onde hoje tu pretende fazer a intervenção.
se teve alguma atividade anteriormente que era potencialmente poluidora, se teve algum tipo de passivo ambiental, né? Porque daí isso pode fazer com que seja necessário algum tipo ainda de medida adicional ou não naquela área. Mas é isso, assim, é algo, né, a princípio, bem tranquilo e genérico assim, de ser feito. Tá? Um relatório, então, com foco principalmente nos elementos ambientais, né, o que a gente quer aqui, e que seja um relatório descritivo e fotográfico. Tá? Aqui eu coloquei até um exemplo de um relatório que veio só com fotos, né, e daí a gente não sabe se essa vegetação que está ali é passível de supressão, se não é, o que querem dizer com relação àquilo ali. Tá? Então, é especificamente fazer um relatório, né? Também pode ser simples e direto, naquilo que é importante ambientalmente ali na área em que se quer a LPI. Aqui um exemplo de um relatório que utilizou, inclusive, as imagens de drone, né? Que está auxiliando bastante né, diversos processos, tanto vocês como consultores, como a gente, depois aqui na DEMIN também. Então, ele já vem um relatório que, de cara, a gente pega um relatório, a gente consegue ver, né, onde... Aqui até é uma área de LPIA, né? Não tive um exemplo de LPI para colocar ali. Mas tu vê, então, onde que está a área de LPIA, se já tem algum elemento ambientalmente que é importante a gente considerar. Enfim, né, uma série de possibilidades que as imagens de drone aí já nos permitem mais facilmente identificar. Né? Aqui também um exemplo de uma imagem aérea, então, demonstrando, né, os elementos que são importantes, efetivamente, naquela área do empreendimento. Nada além disso, né, não precisamos nada além disso, mas muito menos também, às vezes não dá. Tá? Entrando na parte do diagnóstico ambiental pelo meio físico, a gente tem, primeiramente, a apresentação de uma síntese da geologia regional e também de possíveis estruturas que acontecem naquela área do empreendimento, né, ou na sua ID, no seu entorno. Se atentar que aqui, por favor, é uma síntese, né, a gente não quer uma história geológica de todo o planeta Terra dentro desse contexto regional. Tá? Então, a gente ainda pega muitos exemplos, né, que conta toda a ruptura do Pangeia, toda não sei o quê, e vai, se desenrola por 15 páginas para a gente pegar esse contexto. Tá? Não é isso que a gente quer. Tá? Então, aqui 2 exemplos que eu peguei. Um era de lavra em rocha vulcânica, que daí conta toda a história da Bacia do Paraná, inclusive todas as coberturas sedimentares que se tem prévia à vulcânica. E aqui um exemplo de uma rocha granítica, então, que fala toda a história do escudo sul-rio-grandense até chegar onde se tem hoje, efetivamente. Então, sejam sucintos e diretos, tá? É isso que a gente precisa. Aí, partindo para caracterização, ainda dentro da geologia, né, mas uma caracterização local, então, o que a gente solicita são as sondagens ou cavas representativas. Tá? Essa avaliação, então, né, essa pesquisa, ela tem que considerar todo o intervalo em que se pretende fazer a intervenção na área do empreendimento e também tem que ser uma amostragem representativa. Tá? E essa questão da amostragem representativa, a gente não vai falar nem máximo nem mínimo, porque isso é uma informação que quem, né, vai ter que nos trazer é justamente vocês, né, como consultores, como os responsáveis técnicos, porque isso depende de uma série de variáveis conforme é ali o local, né, da área de estudo, efetivamente. Então, focar nisso, né? Tem que estar em todo o intervalo, considerar a cota base que se quer, e ser uma amostragem, efetivamente, né, que contemple possíveis heterogeneidades, né, que se tem ali nesse local. Importante a apresentação dos perfis e a localização em planta. Né, muitas vezes a gente ainda pega algumas sondagens que, né, por algum motivo, não é colocado em planta, não se coloca nenhuma imagem de localização, por exemplo.
né? Aí coloca lá, sei lá, fizemos 5 sondagens, aí coloca lá todas as coordenadas, aí a gente tem que ir plotando no Google para ir vendo a localização perante a poligonal. Tá? Não, é um trabalho que, enfim, ele já tem que vir direto, né, dentro do processo. Não é para a gente estar ali ainda plotando e buscando as informações. Elas têm que já vir diretamente. Então, aqui um exemplo, né, disso que eu comentei, quando vem apenas uma tabela, né, contendo ali a descrição do ponto e as coordenadas deles. Aqui, com especial atenção para a questão do nível da água, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Né, que isso é uma coisa que a gente solicita, né, dentro do furo de sondagem, se é identificado o nível da água, tem que ter essa identificação, né, tem que ser trazida essa informação, e, por óbvio, ele não vai poder estar contrastante com o restante depois do diagnóstico de hidrogeologia mais para frente. Tá? Aqui um outro exemplo que também não estava adequado, que foi um processo que foi apresentado sem nenhum tipo de sondagem efetivamente feito até o momento. Então, é uma questão que daí não só ficou faltando dentro do diagnóstico, né, mas depois, na fase de projeto, ali a gente, né, tem diversos itens que, não, né, que estão faltando ou ainda não estão adequados devido a isso. Aqui eu trouxe a imagem de um perfil que a gente recebeu e que ainda pode ser melhorado, mas, né, basicamente ele já nos trouxe todas as informações que a gente precisava, que daí aqui é a identificação da espessura do solo orgânico, do estéreo e para baixo, então, todo o minério, até a cota base, em que efetivamente vai ser feita a lavra. Né? E por que eu digo que pode melhorar? Né? Aqui tem só a questão de profundidade. Né? É sempre bem interessante apresentar as cotas também, porque a profundidade ela vai sempre depender da topografia, onde tu começa, até onde tu vai. Então, quando já nos traz a cota, evita também da gente ter que ficar pescando as informações e pensando junto com o mapa até onde que está indo efetivamente esse furo. Tá? Então, pode ainda ser um pouquinho melhorado. Entrando na geomorfologia, aqui, de uma maneira similar lá à geologia regional, né? O que a gente precisa é uma caracterização mais geral, né? Também não precisa ter todo um detalhamento, mapa geomorfológico do Brasil, coisas do tipo. Mas a gente precisa ter uma identificação do que efetivamente se tem, né, em termos geomorfológicos ali no local, se tem algum processo geomorfológico que está atuante ou que está, né, então, passível de ocorrer na área, né, a descrição das cotas, das amplitudes, né, tudo isso nos leva a um link, ou deveria nos levar, né, a ter um casamento ali com o descritor da geotecnia, que é justamente onde é para falar também, né, de uma maneira mais genérica, sobre a questão dos solos, a declividade, se tem algum movimento de massa que é atuante, se tem algum risco nesse sentido, se não se tem. A questão da erosão é a mesma coisa, né? Se já é um solo que está passível de erosão com o que se tem no local, ou se ainda, né, devido à intervenção, pode acontecer algo nesse sentido. Então, são descrições mais amplas mesmo, né? Elas têm que ser apresentadas, não é solicitado um super detalhamento, mas não pode deixar de vir. Bem importante aqui, principalmente depois do que aconteceu esse ano, né? A questão das áreas de inundação. Então, se tem algum recurso hídrico próximo, alguma coisa nesse sentido, também trazer uma avaliação do que pode acontecer nesse sentido. Só lembrando que aqui, essa fase de diagnóstico de geotecnia não é o estudo de estabilidade, propriamente dito. Isso é lá quando se fala na questão de projeto, efetivamente. Tá? Então, a geotecnia mesmo é para falar principalmente desses elementos aqui, ou na eventual hipótese de ter alguma coisa mais específica ali no local. Aí vocês têm que nos trazer também.
Sobre a questão do clima, a gente pede principalmente dois elementos, que é a intensidade e a direção dos ventos. Isso é importante porque, dependendo de como vai ficar, principalmente no caso dos acessos de beneficiamento, né? Dependendo de onde isso ficar localizado dentro do empreendimento, frente às estradas ou alguma possível comunidade local, né, a gente vai precisar ter alguma medida, né, adicional para evitar, então, o carreamento dessas partículas para essa vizinhança, né, e ter impactos além do que deveriam acontecer. E a questão da pluviometria também é bem importante, esses dados locais, e muitas vezes vêm um pouco mais regionais, né, porque nem todos os locais têm uma pluviometria já bem estabelecida, né? Mas ela é importante porque depois, lá na fase de projeto, tem que ser, né, o projeto do sistema de drenagem, ele tem que estar adequado com essa pluviometria local, né, ou minimamente abarcando a projeção da pluviometria que se tem. Entrando na parte da hidrogeologia, a gente também quer, então, as informações locais, né, o que se tem nesse sentido, nessa área, efetivamente, da intervenção. Se ali está localizada alguma área de recarga ou de descarga, se vai isso para depois, lá na frente, na fase da avaliação dos impactos, né, prever se vai ter algum tipo de impacto nesse sentido. A apresentação dos mapas aquíferos e piezométrico, obviamente que o piezométrico é se teve a identificação, né, do nível da água no local, porque senão ele também não vai ser apresentado. E aqui na questão dos aquíferos, também junto aqui das informações locais, de novo, né, às vezes a gente vê vindo muitas descrições de todos os sistemas aquíferos que existem no estado, todas as informações físico-químicas desses aquíferos, né, é para ser algo mais local e mais direto mesmo, tá? Não precisa ter muita encheção de linguiça, como falaram de manhã. Atenção para, no caso de alguma intervenção, né, ter a outorga, e daí também ali está no formulário a questão de uma caracterização físico-química básica, né, para já se ter inicialmente, antes de qualquer intervenção, daí nesse caso. Tá? Aqui, o que eu tinha comentado já brevemente antes, a questão que, às vezes, as sondagens identificam nível da água em alguma situação ou outra, mas daí tu chega, né, no capítulo lá específico da hidrogeologia e está descrito que não se tem, então, nenhuma água subterrânea no local, não vai ter nenhuma intervenção nesse sentido. Então, são informações que elas precisam vir casadas, de fato, né? E, às vezes, isso daqui... Vou falar agora, depois talvez eu esqueça. Aí, às vezes, o que a gente vê também é que não se teve nível da água, não se tem ali a descrição mais específica da hidrogeologia, porque não tem nada no local, mas aí tu chega lá nos impactos, aí está previsto que vai ter intervenção em aquífero profundo, alguma coisa nesse sentido. Então, de novo, assim, né, o processo como um todo ele vai ter que estar conversando e falando a mesma, nos trazendo, né, a mesma informação, né, não coisas conflitantes. Na parte da hidrologia, também queremos uma caracterização geral, né, aí abrangendo um pouquinho, né, além ali só da poligonal do empreendimento, né, porque às vezes o que a gente vê, né, tu pode até ter um empreendimento que está ali bem localizadinho, não tem nenhum recurso hídrico superficial dentro dele especificamente, mas às vezes imediatamente no entorno tu já tem alguma coisa. Então a gente pede que seja descrito, né, e representado num raio de 500 metros, né? Então aqui 2 exemplos de imagens então que foram apresentadas. Tu tem toda a caracterização desde açudes, as sangas, como é que é a direção, para onde que está indo, né? Aqui um outro exemplo também, que eu acho que ficou mais apagadinho, né? Mas tu tem até o sentido do fluxo mais regional aqui nessa imagem, e ambos os sentidos, e ambas aqui mostrando que efetivamente ali o empreendimento
não vai ter nada, mas isso está, de fato, representado nessa planta. Uma coisa que eu recebi agora faz pouco tempo foi um processo falando a gente não teve acesso aos terrenos dos lindeiros, por isso a gente não vai apresentar essa caracterização. Né? Não, de alguma forma ou de outra, isso faz parte de um diagnóstico e isso vai ter que ser apresentado. Né? Aí a maneira ali, como empreendedor e como consultoria, vão fazer para contornar essa situação, daí é uma questão mais né, entre vocês, no caso, né? Mas não é um diagnóstico a não ser apresentado, né? Basicamente por esse motivo. Aqui um exemplo até de uma coisa que eu tinha comentado pela manhã, né? Que às vezes são apresentadas algumas figuras que não ficam claras efetivamente no que se tem ali no local. Então, aqui não só pela imagem não estar adequada, né, mas também uma caracterização que foi feita só dentro da poligonal do empreendimento. Né? Aqui, inclusive, nesse caso, já tinha ali uma nascente, tu tinha o recurso hídrico superficial passando, mas tu não sabe nada mais além aqui para baixo, se acontece alguma coisa, nas laterais também. Tá? Então, é isso. Assim, não é para ser um documento difícil. Tá? Ele é bem básico mesmo, tá? Na sua concepção. Boa tarde, pessoal. Então, dando seguimento aqui, né, após ser feito toda essa parte da caracterização da área, né, todo esse diagnóstico ambiental, a gente parte para a parte de projeto, né, ou seja, a gente parte para a parte de definir precisamente qual que é a nossa poligonal útil. Né. Então, a poligonal útil, ela é a área que vai, de fato, sofrer intervenções. Né. Então, nessa parte ali, eu até vejo assim que ela é bem objetiva, né? Quando tu lê ali cada item dos termos, né? São solicitações bem objetivas, diretas, né? E que a gente pede para que sejam apresentadas também dessa forma, né? Reiterando aqui o que já foi dito várias vezes, apresentar essas informações de maneira bem clara, bem objetiva, né, sem muita, vou usar esse termo, exceção de linguiça, né, podem ser diretos mesmo. Claro, quando tem alguma especificidade, algo um pouco mais complexo, né, aí cabe adentrar ali um pouco mais. Então, nessa parte, a gente faz a definição dessa área, que é basicamente composta pela cava, né, e por toda a infraestrutura, né, que aí entra a questão de áreas de abastecimento, almoxarifado, escritório, pilhas, né, de solo orgânico, estéril, ou seja, todos os outros elementos que irão constar na área. Né. E ali, o nosso termo, ele, passando aqui, eu vou falar agora um pouquinho da questão da cava e da pilha de estéreo. Tá? Aqui eu juntei, porque ali, no nosso termo, pedem basicamente as mesmas informações, tanto da cava, né, como da pilha de estéreo. Então, para a cava, tanto para a cava operacional quanto para a cava final, né, tem que ser definida a sua configuração. Tá? Lembrando que a configuração final dela é uma configuração final meta, né, uma coisa que foi planejada, e uma vez licenciada, ela tem que ser seguida. Né? Qualquer alteração de configuração final, plano de lavra, daí tem que ser solicitada, né, uma LPIA. E também a configuração final ela tem que estar em consonância, né, com o uso futuro da área. Né. Na configuração
Da mesma forma, dados objetivos diretos é apresentar a conformação da cava, né, tanto em planta quanto descritivo também, todos os aspectos geométricos, largura de berma, talude, inclinação, altura, cota de base, cota de topo, ou seja, todos os aspectos geométricos da cava. Por mais simples que possa parecer ser, né, a gente ainda recebe esses dados um pouco tortos, né? Às vezes não está muito bem escrito, às vezes não está conversando com outras partes do processo, né? Por exemplo, às vezes fala ali que vai ter talude com 12 metros, mas aí a gente chega lá na planta e está um talude 15 metros, então não está conversando. Então, dados objetivos, né, em vários casos, apresentam ali algumas divergências ao longo do processo, né, ao longo, em outros documentos também. E eu acho importante dizer que, por mais que aqui a gente esteja tratando, né, cada parte isoladamente, né, essas partes se conversam, né? Quando a gente junta essas partes, elas formam um todo que é o empreendimento, né? Então, esse link entre algumas partes, né, ele tem que ser tem que ser um link forte, um link bem estabelecido, né? Porque senão aí a gente entra naquela questão de oficiar e muitas vezes a gente vai oficiar para poder esclarecer alguma coisa que não ficou muito bem, assim, a pessoa fez todo aquele estudo, fez toda aquela apresentação, mas por uma falta de revisão, enfim, por N fatores, não ficou claro, e aí isso vai gerar o ofício, vai gerar dias, enfim, impacta os dois lados, né? Então, eu reitero essa questão de o projeto está pronto, né? Conferem com o que está no termo de referência. Uma forma que eu acho interessante de até apresentar, né, seria conforme está no próprio termo, né? Então, item 1, responder ali o item 1, o item 2, responder né, objetivamente. Então, aqui, a gente tem ali a questão da configuração operacional e final, e ela tem que estar também em consonância, ela tem que ser apoiada por um estudo de estabilidade de taludes, tá? Isso também é um ponto que diverge muito, às vezes, né? O estudo ele tem que estar relacionado com aquela geometria, né, que se estabeleceu, tá? Então, alguns casos também, a gente vê que estabeleceu uma geometria X, e aí, quando vai lá na parte da análise, né, de estabilidade, ela foi feita toda em cima de de uma outra geometria, né, e a gente tem que reiterar isso também. No nosso termo, a gente não tem ali especificando quais itens, né, que tem que ter nesse estudo de estabilidade. Isso aí a gente deixa a cargo dos responsáveis técnicos, mas a gente espera que tenha minimamente 4 itens, né, que seria a parte inicial ali da caracterização geológico-geotécnica da jazida, né, coletar ali os dados o máximo possível, apresentar esses dados, né, para a gente poder conseguir avaliar. Veio também, já temos ali casos que não foram apresentados, né, os dados. Depois, partir para a classificação geomecânica daquele maciço rochoso, né, a qualidade, enfim. Seguir com uma análise cinemática, seguir com uma análise cinemática em modos de ruptura, né? Então, conforme ali toda a questão geológica, geotécnica, falhas, descontinuidades, enfim, quais são as probabilidades de ruptura. E, por fim, fazer a análise de
estabilidade propriamente dita, que aí é a obtenção estimativa do fator de segurança. Tá? Então, mais uma vez, e também essa questão do estudo, ele serve para a pilha de estéreo. Uma vez que vai se ter ali uma pilha de estéreo, seja ela temporária, né, ou seja ela uma pilha de estéreo que vai ser permanente depois, ela tem que estar apoiada em um estudo de estabilidade. Claro, com as suas adaptações aqui para a realidade de uma pilha de estéreo. Porque, né, se vai ficar ali na área aquela pilha, é uma estrutura que tem que ser uma estrutura segura, estável, né, e isso já tem que ser já previsto, conversado, discutido aqui na fase de LPI. E depois também nós temos aqui a questão do sistema de drenagem, né, tanto da cava quanto da pilha de estéreo. Né. É um item também que muitas vezes vem um pouco torto para a gente, ou não é apresentado lá na planta, né, e aí a gente tem que reiterar para que seja incluído na planta. Tá? E esse sistema de drenagem, né, ele tem que ser dimensionado, ali no termo mesmo, pede isso, né, que seja demonstrado esse dimensionamento, né, e ele tem que estar também relacionado com o diagnóstico ambiental. Então, toda a questão de área de contribuição, né, que entra ali no cálculo, né, desses dimensionamentos, né, isso aí a gente obtém lá atrás, né, lá na parte do diagnóstico, né, toda a questão geomorfológica, enfim. E, por último, aqui a gente tem a questão dos monitoramentos, né, que tem que ser feitos ali na cava, né, para garantir a sua estabilização. Né? Então, monitoramento e contenção de taludes. Né? E, mais uma vez, o monitoramento aqui, tanto da cava quanto das pilhas, né, ela tem um link lá na frente, na fase de prognóstico, né, que é quando ali são apresentados os programas ambientais de controle, monitoramento. Né? Então, lá na frente, isso aqui tem que já também estar previsto. Né? Por mais que aqui a gente já pede ali, né? Então, lá na fase de prognóstico, isso tem que vir detalhado. Quais são as técnicas, né, que vão ser usadas? Frequência de monitoramento, né, para a gente poder acompanhar aí essa estabilidade dessas estruturas. E já partindo para a parte de infra, né, então, relacionar, né, todas as instalações, edificações que vão existir no empreendimento. Área de abastecimento, almoxarifado, lavagem, as pilhas, né, descrever mesmo quais são essas, o que compreende aquele empreendimento em termos de estruturas físicas. Né. E ali também, no nosso termo, a gente solicita, né, a questão do sistema de drenagem em toda essa área, inclusive nas pilhas de solo orgânico, estéreo também, como eu já falei antes, que também às vezes vem sem apresentar. Tá? Então, é importante bater na tecla dessa questão do sistema de drenagem. Como é que ele vai ser feito, né? A descrição dele, né? E a representação em planta. Né? Lá no termo, a gente tem mais detalhado ali quais itens que têm que ser apresentados aqui dentro. São itens objetivos. Né? Descrever o que vai ser, como é que vai ser, vala, bacias de sedimentação, né? Periodicidade de manutenção, e também tudo tem que ser dimensionado, tá? Considerando a questão da pluviometria local. Temos também ali no termo a questão dos sistemas de tratamento de efluentes, né, que basicamente aqui no nosso caso são os efluentes sanitários, né, e também aqueles que vão para a caixa separadora de água e óleo, que são
oriundos da área de abastecimento, né, e também da área de lavagem. No nosso termo também, a gente solicita que seja apresentado o projeto executivo dessas estruturas, tá, e que também ali, de um jeito ou de outro, isso não chega para a gente. Então, daí a gente tem que reiterar por algum item faltante, né? E daí eu, mais uma vez, reforço. O processo está pronto, né? A gente vai protocolá-lo na FEPAM. Revisa antes, né, se cada solicitação que está ali no termo, né, se o texto, se o que está sendo apresentado está contemplado ali no que a gente está, porque senão é um tempo que a gente perde que não faz sentido nenhum, né? Reiterar por uma coisa que está faltando, sendo que são informações objetivas e que dizem respeito à realidade do empreendimento, né, que vai ser, no caso. Quanto à questão dos lançamentos aqui, né, desses efluentes, a gente tem uma diretriz técnica FEPAM, que é a 5 de 2017, que ele vai orientar quanto a essa questão dos lançamentos, né, seja ele em solo, em recurso hídrico também. E atentar também para a questão da caixa separadora, que tem que ser uma caixa para a área de abastecimento, tá? E uma caixa para a área de lavagem, por causa ali da presença de surfactantes. E também a gente, eu acho que já citei isso aqui, a gente solicita ali no termo, quanto à área de abastecimento, de lavagem e manutenção, também o projeto executivo. Tá? Um ponto aqui também que geralmente não é apresentado, que é bom citar aqui, quanto aos pontos de lançamento. Tá? A gente tem que ter registrado, a gente tem que ter ciente de todos esses pontos de lançamento. Então, esses pontos eles têm que ser apresentados, as suas coordenadas, né? E eles também têm que estar indicados lá na planta. Então, lá na planta, isso também é um item que a gente sempre reitera para poder ser adicionado na planta, que são os pontos de monitoramento, sejam eles quais forem. Tá? Bom, partindo agora para o plano de lavra. Muitos itens ali, eles já são previamente apresentados ou introduzidos na parte do projeto técnico. Tá? Então, aqui eu basicamente coloquei o que geralmente chega para a gente de inconsistências, né? Que é a questão do volume estimado de minério, de estéreo e de solo, né, que também tem que estar conectado com o que foi realizado lá no diagnóstico, né, enfim, sondagens, estimativa. Tá? Então, o que foi feito lá atrás para terem essas quantificações, né, isso tem que ser linkado aqui. A definição dos locais dos depósitos, as pilhas, né, as pilhas de estéreo, minério e de solo orgânico, também é um item que vem faltando às vezes. Tá? E isso tem que vir representado com documentação fotográfica, já para previamente a gente ter uma ideia de como é que é aquele espaço onde vai ter essas estruturas para a gente poder já fazer uma pré-avaliação em termos de vegetação, recurso hídrico, para a gente poder já também estar pensando nas questões dos impactos, né, nesses outros elementos ambientais. Claro que depois a gente vai na área fazer vistoria, né, de qualquer forma, mas isso já tem que estar apresentado no processo. Tá? E também a apresentação em planta. Lembrando que tem que ser definida a área onde vai ser a pilha de solo orgânico
e a área onde vai ser feita a pilha de estéreo. Tá? Elas têm que ser áreas separadas, né? Tem que ser 2 pilhas distintas, né? Para poder não misturar aí, né, os 2 tipos, né? Com fins para recuperação depois da área. Então, isso também é um item que, às vezes, vem tudo na mesma área, como se fosse, vem tudo como se fosse a mesma pilha de material, né? Então, aí a gente pede para poder ter a ciência de separá-los. Pedro. Sim. Só um comentário com relação a isso. Às vezes, então, não vem, né, essa separação do depósito de estéreo da pilha de solo orgânico. A gente, né, solicita, então, esse detalhamento ali junto do processo, né, do projeto em si, pede em planta, e daí, depois de tudo, então, fechado, licenciado, a gente vai a campo operacionalmente, e daí lá volta, tá tudo junto, né? Então, assim, o que a gente pede em projeto é para ser efetivamente o que depois se encontra lá em campo, né? Esse é só um exemplo assim do que não adianta ser só uma documentação a ser protocolada aqui, né? A gente está pedindo essa diferenciação desses materiais porque é necessário depois para a recuperação, tá? Então não é só para estar, né, dentro do processo efetivamente, é para estar em campo também essa separação acontecendo efetivamente. E, por último, aqui a questão da geometria dos taludes operacionais e finais, né? O que tem acontecido também e aí a gente sai um pouco aqui da parte do que foi planejado e passa para a parte prática no campo, né? A gente vê que algumas vezes essa geometria ela não está sendo seguida, tá? E de alguma forma, né, o sequenciamento ali da lavra ele não está sendo obedecido, enfim. E aí quando chega lá na configuração final, aí vê que aquela geometria estabelecida final, ela não vai ser atendida. E aí tu tem ali, às vezes, um talude de 20 metros, 25 metros. Tá? Então, aí já é uma questão operacional, enfim, é uma questão do sequenciamento de lavra. Né? Então, mais uma vez, aqui é o que foi planejado, é o que foi licenciado, é o que vai constar na licença e é o que vai ter que ser seguido. Né? Quanto à questão do desmonte de rochas, né? Nessa fase de LPI, a gente enxugou ali um pouco, né? Então, a parte mais bruta, digamos assim, ficou lá para a fase da LO. Então, aqui, a preocupação maior é em relação ao impacto nas residências vizinhas. Né? Então, ou seja, ali a gente pede, basicamente, que seja apresentado um mapa, né, contendo a identificação dessas estruturas ali próximas de onde vai ser a cava, a mina. Porque isso já tem que ser levado em conta antes. Né? E também apresentar ali um plano de fogo, já, se caso tiverem ali estruturas em um raio, né, que a gente pede ali de mais ou menos 300 metros, que também já seja apresentado um plano de fogo direcionado para essa realidade, né? Já pensando nos impactos, né, que podem surgir nessas estruturas. Então, toda ali a questão de um desmonte controlado. E, mais uma vez, todo esse diagnóstico que é feito aqui, ele vai subsidiar lá na frente, né, o plano de monitoramento sismográfico, que já tem que ser apresentado também. Tá? Então, é aquilo. Né? Tudo que está sendo apresentado, tudo que está sendo levantado, que vai acontecer no empreendimento, né, isso gera-se digamos, monitoramento. Isso tem que estar
previsto depois, lá na frente, na fase de prognóstico, apresentar os programas ambientais. E aqui, nesse plano, que geralmente não vem, a gente também tem que reiterar para que seja incluído o plano, já podem, de fato, definir os pontos, né? Então, a gente vai fazer monitoramento sismográfico nesse ponto aqui, porque está próximo ali da cava, enfim, né? Que já pode detalhar mesmo, de fato, como é que vai ser esse monitoramento. Tá? Depois a gente tem a questão do beneficiamento, né? Acho que não tem muita coisa, assim, são mais itens também objetivos, né? Então, é basicamente apresentar ali como que vai ser a planta, né, de beneficiamento, circuito, etapas, equipamentos, capacidade produtiva, né? E também essa área ela tem que ter um sistema de drenagem. Um ponto aqui também quanto à questão das pilhas, né? A gente pede que haja um distanciamento de 5 metros, né, dessas estruturas da vegetação, né, para fins de preservação, conservação. Então, isso é isso é uma coisa também que a gente, quando chega lá na área, então a gente vê muito material de pilha carreado, né, para essas vegetações que estão ali perto, ali próximas. E aqui também na parte do beneficiamento apresentar um fluxograma, tá, de como é que vai ser ali o processamento mineral. E aqui eu faço um gancho com a questão do seguinte, né? A gente está falando aqui a gente está basicamente falando de questões burocráticas, né? A gente está alinhando, né? Enfim, toda a parte documental, estudos, para que seja implantado um empreendimento, né? E para que esse empreendimento funcione de modo sustentável, né? Funcione em consonância com as questões ambientais. E, para isso, a gente faz esse licenciamento, né? Então, o que foi planejado, né, que é exatamente nessa fase de LPI, né, e que também é o que vai ser licenciado, considerando, né, todos os ajustes que vão ser feitos ali ao longo do processo. Muitas vezes, quando a gente chega lá na área, não é o realizado, né? Então, eu aproveito esse tempo, aqui também, essa oportunidade, para poder reforçar um pouco essa questão, né? Demonstrar um pouco a preocupação quanto a isso, porque não adianta nada todo esse esforço, trabalho, pesquisa de campo, faz processo, apresenta, a gente aqui analisa, né? Sendo que dentro do processo vocês mostram que sabem fazer, né? Se comprometem que vão fazer, né? Mas, em alguns casos, a gente chega ali na área e isso não está sendo executado. Tá? Então, eu peço licença até para estar tocando um pouco aqui esse ponto, porque eu acho extremamente importante, que é o objetivo do licenciamento, né? A gente tentar preservar e conservar o meio ambiente o máximo possível, né? Então, a gente tem vários registros, né? A gente tem vários casos, né? Eu só peguei ali alguns poucos exemplos do que a gente vê quando a gente chega ali na área. E aí, tudo isso que foi apresentado, tudo isso que foi falado ali em termos de projeto técnico, a gente chega na área e não está sendo obedecido, né? Não está sendo seguido aquilo que o próprio empreendedor propôs, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma caixa separadora que está em estado bem crítico, né? Bem
precário, com vazamento ali. Isso é uma coisa recorrente, tá? Então, a gente pode ver ali toda a condição, né? E nessa foto aqui mesmo a gente pode ver o cano ali que recebe todo esse efluente vindo ali da área de abastecimento, né? Um cano está rompido ali, né? Então tem todo um vazamento ali para o solo, tem também recurso hídrico ali perto, então isso, como a chuva, enfim, vai ocorrendo todo o impacto ambiental, né? E no caso todas aquelas medidas de controle, né, a gente vê que elas não estão sendo executadas. Aqui também é aquela questão do distanciamento dos 5 metros, né, que, no caso, a gente pede, mas, independente disso, né, a gente pede também que não pode ocorrer o carreamento, né, desses sólidos para a vegetação que está em torno. Isso é uma coisa também que a gente vê bastante recorrente. Tá? Ali também a gente vê todo esse material invadindo, né, essa vegetação. Enfim, basicamente seguir, né, toda aquela delimitação que foi definida na poligonal útil e na poligonal ambiental também. Ok, por enquanto, vou passar para a Mônica. Legal, que continua daqui. Pode ser? Não. Vou voltar a falar um pouquinho agora, então, principalmente aqui sobre a questão das plantas, tá? Eu foquei aqui na apresentação sobre 2 que são as principais que a gente solicita, né? Que é a planta planeamento métrica de detalhe, de configuração final, que, enfim, basicamente é já o que as meninas falaram pela manhã, né? A planta de detalhe, ela tem que ter uma escala mínima de 1:2000, justamente para tentar representar nela, né, todos os elementos que são existentes na área do empreendimento. A gente tem que ter as curvas de nível ali bem representadas e que sejam coerentes, né? Algumas vezes a gente ainda pega algumas dificuldades nas plantas, né? Que as curvas de nível não batem, não estão fechadas, enfim. Então, representar bem essa questão aqui das curvas de nível, né? Para elas estarem claras dentro da planta. A questão da escala, não faz muito tempo a gente atendeu um empreendimento que a gente comentou, né? Não, vocês vão precisar reapresentar a planta, porque nessa planta aqui a gente não consegue identificar efetivamente os elementos do terreno, né? Eles falaram, não, mas a gente não pode fazer outra planta porque vocês pedem 1:2000. Não, a gente está pedindo uma escala mínima para 1:2000, né? Se for o caso, vocês vão poder detalhar mais, né, dependendo ali da situação do empreendimento, da área, efetivamente, que vai precisar ser representada. Tá? Precisamos, então, ter a delimitação das poligonais, a delimitação do imóvel, efetivamente, qualquer outro elemento do terreno, né, que seja importante representar. Então, a questão dos recursos hídricos ali próximos ou dentro da área do empreendimento, efetivamente, as suas áreas de preservação permanente. Não lembro se aqui tinha alguma outra coisa para comentar. E depois, entrando, então, na planta de configuração final, né, efetivamente demonstrar como é que vai ficar a configuração final, né, naquele local. Então, tem toda a questão né, dos elementos ali mais pelo meio biótico, né? Mas a gente também tem bastante coisa no meio físico a ser representada, principalmente com relação à conformação dos taludes, né? E que muitas vezes vem discrepante com o restante, né, do documento que está dentro do processo. Então, a gente precisa ter essa conformação, a gente precisa ter os perfis, né, localizados, né, de maneira estratégica, os perfis longitudinais e transversais. Tem que ter, então, a indicação das cotas, né, base de topo, tem que ter
a identificação da geometria, efetivamente, né? A altura, a largura das bermas. Então, aqui alguns exemplos que não atendem especificamente ao termo de referência, tá? E não atendem principalmente aqui nesse caso, porque são plantas que estão muito poluídas, digamos assim, né? São muitos elementos cartográficos que tem nela, e daí, efetivamente, a gente não consegue visualizar aquilo que a gente precisa, tá? Nesse caso aqui, especificamente, é de um processo meu, eu tento dar, né, precisei dar o zoom nela, né, para ver a indicação das cotas, mas a gente não tem, a indicação precisa das cotas, mesmo tentando chegar lá na cota base, é uma cota que a gente não consegue visualizar. Né, fora a poluição geral, né, pode ter muitos elementos que são importantes representar, né, então isso cabe também de vocês, como responsáveis técnicos, né? Se for o caso de ficar uma planta muito poluída, daqui a pouco informa que vai ser apresentada uma planta separada, para apresentar uma outra informação que é importante ali para o empreendimento, né? Porque isso pode ser possível, né? Pode ser necessário, no caso, né? Só não dá de vir tanta informação que daí aquilo que a gente precisa ver, efetivamente, a gente não consegue. Que é basicamente o mesmo desse daqui, né? Se juntou várias informações e nada fica muito claro especificamente. Aqui um exemplo, então, de uma planta que ela já está mais limpa. Aqui uma coisa importante. A gente tem visto bastante, eu já vi, pelo menos algumas vezes, junto das plantas, uma imagem, né, ou de drone ou de satélite no fundo. Isso pode ser interessante em vários momentos. Eu já peguei um exemplo de um empreendimento que era bem interessante, porque não tinha muitos elementos de superfícies representados, então ficava bem, né, junto ali nessa planta sendo apresentada. Mas em casos como esses, né, que tu já tem muita coisa, é uma informação só que não só não agrega, como ela vai acabar atrapalhando efetivamente o documento, tá? Então, aqui o exemplo de uma planta que ela já está mais limpa, né, e efetivamente apresentando aquilo que a gente precisa pelo formulário. Né, então, tu tem ali a delimitação das poligonais, tu vai ter aqui os recursos hídricos que são existentes, vai ter aqui né, aqui não dá de ver pela questão da imagem, efetivamente, que a gente está vendo, mas se a gente aproxima da planta, a gente consegue diferenciar, a gente consegue ver a geometria que é ali existente, a gente consegue ver as cotas que estão entre cada bancada, né, e por aí vai. E uma legenda, né, sempre casando com a planta, efetivamente, por favor. Aqui um modelo, então, de um perfil que foi apresentado até junto já da planta de detalhe, né, e que foi bem interessante, porque daí a gente já consegue ver tanto a projeção atual do terreno, quanto o que vai ser efetivamente depois com a cota final, né. Aqui um exemplo da planta de configuração final, que daí tu já tem ali, né, todos os elementos que já são existentes, de formações vegetais, a questão das APPs, e como depois aqui nesse caso, né, estava sendo pretendida a recuperação final. Tá? Então, é isso, assim, são plantas limpas, com delimitação de poligonais e com as indicações planealtimétricas de fato, e com os elementos que são cabíveis daí em cada uma delas. Tá? Entrando na avaliação dos impactos e do prognóstico, então, o que a gente precisa, né, dentro dessa avaliação dos impactos? A gente precisa que ela seja nos meios, né, que a gente tem dentro do licenciamento ambiental, então, identificar o que se tem de impactos no meio físico, o que se tem no meio biótico, e se tem alguma coisa no meio socioeconômico. A gente precisa ter essa identificação em todas as etapas do empreendimento, né, com foco principalmente na questão da instalação e da operação, né, o do fechamento é importante também, né, mas principalmente apresentar bem certinho essa questão da instalação e da operação, porque às vezes vem tudo bagunçado, daí a gente não sabe se é em um, se vai ter em outro, se não vai ter em um, enfim. Geralmente é um documento que ele vem bastante confuso em diversos aspectos
esse da avaliação. Tá? Uma atenção especial no caso aqui da avaliação, porque se tiver, isso é um elemento novo agora, se eu não me engano, do termo de referência, ou relativamente novo, pelo menos, que se tiver algum tipo de impacto em recurso hídrico, né, apresentar uma informação um pouco mais detalhada de que impacto efetivamente vai ser esse recurso hídrico, né, porque muitas vezes não, mas a gente já está pegando alguns casos que, às vezes, né, está sendo projetada uma cava que respeita, por exemplo, os 50 metros de uma nascente, né, então a área de preservação ela fica garantida, conforme está em legislação, mas aí daqui a pouco tu está prevendo lá que a cota base da tua cava vai ser numa cota bem inferior à cota efetivamente da nascente. Então, né, tem que nos trazer, né, efetivamente uma avaliação, né, se vai ter algum tipo de intervenção nesse recurso hídrico, por exemplo, por conta dessa intervenção prevista. Tá? Bem importante aqui também, que é uma coisa que está faltando em alguns processos, é a questão da definição das áreas de influência, né? Então, com base ali nessa avaliação dos impactos, definir quais são as áreas de influência desse empreendimento. O que eu tenho visto é que, às vezes, não vem, ou, às vezes, quando vem, só fala, sei lá, né? A ideia é a mesma coisa que a poligonal útil e aí é a mesma coisa que a poligonal ambiental. Né? Não tem, efetivamente, uma descrição, né, de como se chegou nessa área de influência. Né? Pode ser que vá, né, ou que sejam próximas essas poligonais de fato, né? Mas isso daí é uma informação que vocês têm que avaliar de acordo com os impactos, né, que estão sendo ali previstos no empreendimento e fazer essa delimitação. Tá? E daí o que a gente tem? Né? A gente vai ter uma avaliação que ela vai ter que estar coerente com o diagnóstico, né? Então, muitas vezes isso a gente vê que está um pouco solto ainda dentro do processo. Às vezes a gente vê que lá no diagnóstico é apresentado que não tem, né, determinado descritor. Aí chega aqui na avaliação tem esse descritor, tá como impacto ambiental, né? Então, fazer, né, esses dois aqui casarem. E, na hora do prognóstico, né, das medidas que vão precisar serem feitas no empreendimento, o prognóstico ele vai ter que estar também então, de acordo com a avaliação. Tá? Então, é uma coisinha puxando a outra. Né? Elas têm que estar, então, linkadas. Tá? Então, dentro do prognóstico, o que a gente solicita? Que sejam apresentadas as medidas de controle, as medidas mitigatórias, né? Fazer uma descrição dessas medidas, não é só... isso é bem importante comentar também. Nessa etapa de avaliação e do prognóstico, é importante fazer a descrição, né? Então, por exemplo, não adianta só dizer que vai ter um impacto de ruído, por exemplo. Tem que descrever esse impacto, né? Por que vai acontecer, em qual etapa que vai acontecer, enfim, fazer toda uma descrição. E a questão das medidas, a mesma coisa. Né? O que vocês apresentarem como medida tem que, primeiramente, então, ter essa descrição, né, do que efetivamente vai ser feito. Tá? E aqui, né, cabe ressaltar que as medidas elas são diferentes dos programas de monitoramento. Né? O programa de monitoramento é aquilo que vai, efetivamente, depois avaliar se as medidas estão sendo adequadas, né, para determinado impacto que se tem no empreendimento, ou se vai precisar alterar ainda alguma coisa posteriormente, algo nesse sentido. Mas a gente tem visto muita mistura, digamos assim, né, muita apresentação de programas junto como sendo uma medida e vice-versa também. Tá? Então, só fazer aqui essa diferenciação, de fato, do que é uma coisa e do que é outra. Tá? E, por fim, a gente pede um quadro síntese. Tá? Então, assim, no quadro síntese é onde, efetivamente, vai vir um resumo de tudo. Né? Então, tu vai lá, tu vai colocar o que é o teu impacto e depois tu vai ter lá qual que vai ser a tua medida também nesse mesmo quadro. Tá? Aí, sim, ali é tudo mais rápido e direto. Né? Um resumão de toda a informação. Se atentar, porque o quadro síntese também vai ter que estar de acordo com o prognóstico, com a avaliação.
né? Ele também não é para vir diferente, né, de tudo que foi acima descrito, aí vem um quadro ainda e me resume uma coisa diferente. Acontece, muitas vezes. E daí, eu não sei se tu quer comentar alguma coisa de LPI ainda? É? Tu quer? Tá. Isso, pessoal. Eu não sei se tem café lá fora. Pessoal, tem cafezinho ali, tá? Eu sei que início de tarde é complicado. Vocês podem ir lá para pegar o socorro do café, caso, né, comece a pesar assim, os olhos. Mas, assim, vocês viram que essa fase de LPI é muito importante, né? Ela é a fase principal e, por isso, que, muitas vezes, ela acaba sendo aquela que a gente tem um trabalho muito maior e um tempo muito maior de análise, né? Então, se a gente, né, conseguir trazer, eliminar esses excessos, né, dos processos, porque, efetivamente, a gente lê tudo que vocês colocam nos processos, né? Então, assim, né, ficou muito claro aqui nas falas que a gente precisa objetivar as informações, né, focar naquilo que é relevante. E é tão importante, a gente lembra lá do colégio, quando ia fazer um trabalho em grupo, cada um fazia uma parte, ia lá para frente, fazia um jogral, e aí acabava faltando alguma coisa, né? Porque não tinha aquele colega que ia lá e dava a costurada entre as etapas de cada um, né? Então, muitas vezes, a gente vê isso acontecer, né? Eu tenho consultores de vários meios, né? Mas eu não tenho aquele profissional, né, que é o que a gente espera que tenha, que vai fazer, que é o responsável pela instrução do processo, e ele vai fazer dar essa azeitada nas informações, né? Vai casar uma informação com a outra, para não ficar um Frankenstein um processo, né? E para que não fiquem faltando, principalmente nesses elementos que são de consolidação dos dados, os quadros, as plantas, para que não se tenha, né, a ausência dessas informações que foram lá descritas, né? Então, isso é bem importante, porque, assim, como esses processos, eles são processos históricos, né? Depois, lá na LO e nas suas sucessivas renovações, a gente vai ter que voltar na informação anterior. Daqui a pouquinho são outros profissionais, outros colegas que vão buscar as informações desse processo de licenciamento. Então, a gente não pode deixar passar essas lacunas, né, sem a informação. E aí nos obriga a gerar ofício pedindo para completar uma informação que já deveria estar ali, né? Os dois ofícios de informações complementares, eles deveriam ser exatamente para complementar, né, e não para pedir documentação que está ausente ou de informações que não foram aprofundadas dentro do processo. Tá? Então, assim, é bem importante, assim, que todos saiam daqui com esse entendimento que aqui LPI, e aí, claro, a LP, né, para aqueles empreendimentos que são licenciados através de EIA-RIMA, e as LPIAs, eles são instruções do zero, praticamente, né? Então, toda a informação tem que estar ali muito bem descrita, muito bem planejada, com todos esses elementos. Tá? O que a gente quer é reduzir a quantidade de ofícios, né, que a gente já tenha processos que possam chegar e já ter o documento licenciatório emitido sem ofícios complementares. Tá? A gente nunca teve um processo assim, né, que chegasse já sem complementação. Né? É bem difícil, mas é bem difícil, é bem difícil, acho que na casa inteira e para todas as atividades, né? Mas, assim, agora com o sol, eu acho que o nosso nível de informação, a gente busca isso, tá? Uma meta, assim, da gente conseguir emitir sem ofícios complementares. Tá, desculpa. Acho que foi bem boa a pontuação, porque é exatamente isso. E, muitas vezes, o processo ele entra tão torto que o ofício que a gente tem que gerar, às vezes, é praticamente um termo de referência no ofício de novo, sabe?
Aí fica difícil porque é um retrabalho para a gente, daí o empreendedor que já quer a licença, né? Enfim, então é tudo uma coisa que vai ficando torta. Eu me lembrei de uma coisa que a gente vem fazendo, eu acho que não foi falado. A importância, né? Às vezes a gente pede o ofício de complementação, a gente envia o ofício, né, pedindo as complementações, e aí muitas vezes vem as respostas às nossas questões, né, ali num documento respostas. A gente vem solicitando que essa informação fique consolidada no RCA-PCA, ou seja, se a gente solicitou aquelas complementações ou correções para o RCA-PCA, que elas venham, porque a gente precisa ter um documento, antes tinha até na licença, manter o RCA-PCA lá na área do empreendimento. A gente não tem mais colocado isso, eu acho, até porque muitas vezes no empreendimento não tem uma área física, quando é, né, tipo, no caso da LPI ainda não tem, talvez, um local para deixar esse documento lá, né? Mas, enfim, tem que haver um documento consolidado, um RCA-PCA, que qualquer um que pergunte como é que funciona esse empreendimento está aqui, sabe? A gente não tem que buscar respostas a perguntas que a gente fez em outros documentos. Tá? Então, a gente vem solicitando que seja apresentado esse documento consolidado, unificado, com todas as correções solicitadas por nós. A minha dúvida, na verdade, eu acho que não vai ter esse tema em específico, mas aí é uma dúvida que a gente acabou discutindo semana passada, na verdade. Nos surgiu essa enquete dentro do escritório sobre os DETREAs, porque eu lembro que a gente teve um caso já de uma LP de arrima, só por conta da questão da vegetação, que teve que ser mudado a área útil, a gente até discutiu com a Andréia sobre como tramitar. Mas eu fiquei pensando na questão do DETREA, caso a gente defina uma área útil, uma área de influência direta, né? E depois, na fase da LP, nós tenhamos que alterar essa área de influência direta por conta de alguma restrição identificada no detalhamento dos estudos. Tipo assim, eu projetei lá uma média de 10 hectares de depósito, né? E aí eu fui lá, fiz sondagem e essa área dobrou. Né? Eu não estou mudando a poligonal diretamente, mas eu vou ter que ampliar um pouco, alguma coisa nesse sentido. Cabe atualizar o DETREA se eu não mudar o escopo? O DETREA, na verdade, ele vai ser tem um termo de referência, né? No processo vai ter uma informação de consolidação e definição das áreas de influência, né? Que isso vai ser feito em conjunto com as equipes de análise, né, do estudo de impacto ambiental. Vocês vão ter o período de elaboração dos estudos, e aí, durante esse período, identificou que tem que alterar, tem que comunicar no processo. Tá? Eu não vou precisar mudar o termo de referência, porque ele é só um guia, né, de estudos. Mas, no processo, tem as informações da definição das áreas. Então, aí tem que instruir o processo, porque quando tu protocolar o EIA, ele vai ter que estar com essas áreas atualizadas. Né? É isso aí mesmo, a tá? nossa Então, dúvida. durante a tramitação, né, a vigência do DETREA, se alterou as áreas de influência, coloca nos autos, até porque pode ter um contraponto, não é, das equipes, né, de acordo com o meio que tu vai mudar. Pode ser, né, em função do sócio, né, a parte hídrica. Tá? Isso aí, obrigada. Isso. Bom, vamos seguir, então, para o formulário 1138, então, que é o mesmo formulário que a gente tem tanto para o primeiro pedido de LO, quanto para, então, né, para as consequentes renovações posteriores. Tá? Aqui é basicamente a listagem dos documentos gerais ali que a gente tem hoje. Então, né, alguns deles a gente já tratou pela manhã, né, eram alguns desses documentos, inclusive, mais emblemáticos. Tá? Então, eu vou focar agora aqui na apresentação, principalmente nesse 974, que é um relatório conclusivo do monitoramento ambiental.
Tá? O que a gente pede dentro desse relatório conclusivo, então? A caracterização atual do empreendimento, então, né, fazer ali uma descrição de como está efetivamente agora o empreendimento, né, se tu está sendo solicitada a primeira LO, ou se tu já está ali em anos com essa operação acontecendo, né? Tu apresentar, então, ali quais são as poligonais, lembrando que aqui tem que ser as poligonais que já são licenciadas, né? Qualquer alteração de poligonal de extração ou poligonal útil, então, tem que ser ali, né, dependendo do caso, uma LPIA ou uma LPIAL, que é a de específica, né, alteração para avanço de lavra. Precisa ser apresentado, então, um relatório com relação às condicionantes de licença, né? Então, se for no caso da primeira LO, tu vai fazer um relatório específico, né, daquelas condicionantes que se tinha lá na LPI, né? E se tu tem de renovação, né, é aquelas condicionantes que tu já tem ali operacionais mesmo, que vocês vão ter que, então, trazer esses detalhamentos para a gente. Importante, bem importante destacar, né, algumas coisas que não é o que a gente espera dentro desse relatório, tá? E que muitas vezes está acontecendo, né, lá, de um corpo de licença emitido, inúmeras condicionantes, né? Muitas vezes alguns consultores colocam apenas é uma condicionante informativa, ou o empreendedor está ciente da situação, né? Pode eventualmente ter alguma condicionante, né, que é nesse sentido, que é só mais uma questão, né, ali de trazer isso mesmo, né? Não isso é um item informativo, né? Não tem nenhum detalhamento a ser apresentado adicionalmente. Mas a ampla maioria dos condicionantes que a gente tem hoje nas licenças, principalmente nas licenças já de operação, né, são itens que precisam vir detalhados, né? Então, vou citar aqui como um exemplo, né, uma condicionante que fala sobre geometria da cava, né? Quais são as alturas, inclinações, a largura de bermas. Isso não é um item informativo dentro da licença. Isso é um item que vocês têm que nos trazer a informação se está sendo cumprido ou se não está sendo cumprido pelo empreendedor, né? Não está sendo cumprido, qual que vai ser a medida, o que vai ser feito, né? Avançou além da poligonal de extração que a gente tinha aprovado, além da poligonal útil, né? Já vai ter que buscar, então, a respectiva regularização para essa situação. Tá? Então, se atentem bem a isso, porque está acontecendo muitas vezes de vir um relatório sem essas informações efetivas de vocês como responsáveis técnicos. Tá? Um outro aspecto bem importante, né? A gente pede, isso está saindo até agora na maioria das licenças que a gente tem feito, a gente pede um relatório que seja descritivo e fotográfico. Né? Então, não adianta só vocês, né, afirmarem ali, né? Tem coisas que para apresentar ali uma fotografia demonstrando para a gente como é que está efetivamente esse empreendimento, né, na situação atual dele. Tá? E de maneira similar, né, junto, né, o concomitante, tem um relatório, né, para ser abordado sobre as medidas, então, de controle mitigatórias que são feitas no empreendimento, e sobre os programas ambientais, né, os programas de monitoramento que estão sendo executados. Então, nos trazer essas informações, né, claro, assim como na LPI, né, não precisa falar o que não precisa ser falado, né? Podem ser diretos naquilo que é cabível, né, mas tem informações que precisam vir para a gente. Então, se vocês lá na fase de LPI, né, falaram que por conta de tantos impactos que se tem naquele empreendimento, vocês propõem tais programas, esses programas depois têm que vir aqui, né? Vocês têm que detalhar o que foi feito, como é que foi feito, né? E tudo que é inerente a esse assunto. Tá? Uma especial atenção também no caso quando são solicitados laudos técnicos, né? Por exemplo, no caso de existir as caixas separadoras, né? Então, a gente tem ali o programa de monitoramento de efluente, né? Aí, depois, lá é apresentado um laudo técnico, né,
dependendo da situação, de pouco tempo ou já de mais tempo, de todos os monitoramentos, então, que se tem, né, ali naquela área. E daí, muitas vezes, acaba vindo para a gente só a cópia laboratorial das análises que foram feitas. Tá? Não é esse o laudo técnico que a gente pede um laudo técnico que vocês nos tragam quais foram os resultados obtidos, né, o que precisar ser discutido. A discussão é muito importante, né, porque, às vezes, vocês têm parâmetros que estão saindo do que, né, estão acima do permitido ou estão abaixo, então tem que ter uma discussão com relação a isso. Né? Né, no caso, por exemplo, de um monitoramento de água superficial, por exemplo, se tem um parâmetro que está fora, né, apresentar, isso é por conta do empreendimento ou aconteceu alguma outra coisa montante, né, que pode estar influenciando também né, essa qualidade da água ali onde vocês estão monitorando. Então, é trazer uma visão mais aberta, digamos assim, naquilo que é cabível, né, mas sem deixar nada importante de fora. Tá? E depois, né, concluir efetivamente né, esse tipo de monitoramento. Tá? Então, esse laudo técnico não é o laudo laboratorial que a gente quer. Né? A gente sempre pede que sejam apresentadas essas cópias também, né, até para ficar ali no processo, né, para caso de alguma necessidade, mas não é para a gente aqui na FEPAM ter que ficar abrindo o laudo laboratorial e fazendo as interpretações. Tá? A questão do cronograma, né, que é aquilo ali que eu já falei de manhã, né, quais são as medidas que vão ser feitas, qual que é efetivamente o cronograma previsto, né, para a execução dessas ações. E um item que a gente está solicitando agora em LO, antes estava em LPI, e agora a gente está solicitando em LO, que é a questão da avaliação dos acidentes ambientais. Tá? Foco aqui para os ambientais, porque a gente, né, a gente sabe que tem toda uma questão ali dos trabalhadores, né, dos riscos que os trabalhadores estão envolvidos, mas aqui o que a gente quer é dos riscos efetivamente ambientais. Tá? Então, não é para apresentar outras informações de cunho mais trabalhista nesse caso. Tá? Bom, e por fim, complementando aí o rol de documentações que tem que ser apresentadas, né, tanto para LO quanto para sua renovação, tem a questão do título atualizado, né, o título minerário atualizado correspondente à fase de operação. Então, se estiver em regime de autorização, concessão a portaria de lavra ou regime de licenciamento, registro de licença válido. E também os itens que a gente retirou ali um pouco da fase de LPI e jogamos para a fase agora LO, quanto à questão do desmonte de rocha, né, que é o plano de fogo, propriamente dito, né, o mapa do local de onde vai acontecer aquelas detonações e as residências ali que estão lindeiras, né? A metodologia que vai ser utilizada, se caso tiver desmonte secundário, né? E se for utilizado fogo, também apresentar plano de fogo específico, o número de desmontes mensais planejados, né? E se tiver estrutura de paiol, apresentar também ali toda a descrição e o certificado de registro do Exército, né? E para a renovação, na hipótese de já existir todo o monitoramento sismográfico, deverá ser comprovado por meio da equação de atenuação da onda, né? 95%, que o plano de fogo proposto atenderá à norma 9653, né? Ou seja, toda a estimativa, previsibilidade, né, de vibração, ruído, ela vai estar dentro ali das normas. Tá? Por fim, é isso. Então, se caso alguém tiver dúvidas, encerramos da Monique.
Dúvidas? Bom, então... Boa tarde, tudo bem? Uma dúvida, deixa eu ver se eu consigo expressar. Qual a margem de tolerância em relação... Porque, olhando aqui, está muito boa a apresentação, muito didática, mas tem coisas que pedem no início, na LPI, que tem uma previsão de tempo muito distante, né? Tem muita coisa que pode acontecer. Como é que vocês tratam, abordam isso depois? Porque eu ouvi tu falar muito assim, tem que prever agora e depois, quando a gente for a campo, tem que estar acontecendo. Mas tem várias coisas que acontecem nesse meio do caminho que mudam, por exemplo. Pode ser que o material não foi em direção à vegetação, mas a vegetação veio em direção ao material. Como é que isso é avaliado? Pode ser que a comunidade, eu estava respeitando 300 metros, e a comunidade veio em direção à pedreira. Como é que isso é avaliado? Como é que vocês interpretam essas questões? Bom, eu acho que a questão do desmonte, eu não vou nem entrar muito nessa questão da vizinhança. Mas, assim, a questão da vegetação, eu também não sei se as meninas têm algo a falar a respeito, né? Mas o que a gente aprova, né, é aquela poligonal como sendo distração e como sendo útil, né? Então, é ali dentro onde pode estar acontecendo as intervenções. É que a poligonal útil ela vai estar demarcada em campo. Aí a gente vai saber se a vegetação adiantou ali ou não. Então, ela já vai estar demarcada, né? Vai chegar em campo, tá ok, ela passou, né? Posso fazer uma intervenção? Até por conta das intervenções que efetivamente vão acontecendo, geralmente nunca vi, pelo menos, muito a vegetação avançando nesse sentido também. E também, de tempos em tempos, ali a gente vai fazendo um acompanhamento via satélite, né? Via imagens de satélite e também vistorias. Então, ali a gente já consegue ver se realmente está tendo avanço de dentro para fora, né, atingindo toda essa vegetação, né? Então a gente tenta acompanhar também por essas ferramentas. A delimitação da área do Botafora, por exemplo, que é o que acontece muito, né? A vegetação invadiu o Botafora. Não, o Botafora previsto na tua planta era de tantos hectares. Aí chega lá, está com X mais hectares. Então, claro, tem que ter essa... Exatamente. Razoabilidade. Existem casos, né, que foi licenciada uma poligonal de extração e que o empreendedor não fez a extração dentro daquele tempo da licença, né? E quando a equipe foi fazer vistoria para renovar a licença, por exemplo, a vegetação, né, já estava assim com um porte muito maior, né? E aí teve que passar por uma nova avaliação, né? Então ele não fez, né, na verdade ele não manteve a área que já estava no licenciamento dele, né, com um manejo adequado, né? Então acabou que a caracterização da vegetação acabou por não poder mais ter intervenção, porque mudou aquela gleba ali de vegetação e acabou que ele não pôde mais realizar o avanço naquela porção, né? E teve que passar por uma nova avaliação. Então isso daí tem que ter muito cuidado, né? Assim como tem empreendedores que têm uma área de extração em superfície, né? Falando não, né? Em que tem áreas em superfície, existem pedreiras, né? Em que o empreendedor tem a área arrendada já para o, né? Que seja feito esse manejo constante. Bom, a questão do desmonte de rocha é bem polêmica, né? Então, hoje, o que está acontecendo é que, realmente, as pedreiras, né, estão cada vez mais próximas dos núcleos habitacionais e vice-versa, né? E a gente, dentro do licenciamento, tenta conduzir de uma forma coerente e justa, tá? Mas, enfim, nosso objetivo, né, é fazer com que a atividade continue e que a comunidade esteja protegida, né?
Então, eu, pelo menos, todos os casos que eu trabalhei no licenciamento, foi possível, né, através do monitoramento contínuo, ajuste do desmonte, ter o controle, né? Mas não sei se tu tem algum caso específico. Inclusive, até como o Pedro demonstrou ali, para a renovação, a gente está solicitando a atualização da equação de atenuação, que com isso vocês conseguem remodelar o desmonte. É que lembrando que, tanto para a construção como para a autorização do plano de lavra, a gente tem a autorização do município. Então, na verdade, seria competência do município restringir. Se o município ele autoriza comunidades se instalarem próximas ali do empreendimento, a gente também vai ter que rever toda a questão do plano de fogo para que no impacto ele não atinja ali a comunidade. Então, a gente sempre tem que ter atualizando, por isso que a gente passou da LPI, que era antes solicitado o plano de fogo, para a LO. Porque toda a LO a gente vai ter que ver se teve alguma alteração ali do entorno e dos monitoramentos para ser revisado o plano de fogo. Tá. E outra questão também, a gente sabe que pode haver alteração do planejamento ao longo do tempo, por isso que a gente tem 2 tipos de licenciamento. LPIAL e LPIA. Então, alterou alguma estrutura, entra com uma LPIA, que daí depois tu consegue modificar. Mas entre com pedido antes de implantar, né? E aí depois atualiza a licença de operação. Tá? A gente vai ter um briefing à parte, né, sobre as ampliações. Tá? Isso. Inclusive, não havendo mais dúvidas, podemos... Ah, não, agora é o COF, né? É isso? Ou eu já me perdi? Se quiserem o COF agora... Ou a gente vai... Pois é, porque agora... Eu acho que vamos pro COF e a gente volta pro tema. Começou vocês. 15, 20 minutinhos de coffee, e aí a gente retorna sem interromper.